Se você acompanha as notícias sobre economia, sobretudo sobre política, deve ter visto que foi publicado recentemente o resultado do PIB 2019, que traz um indicador aí de 1,1% de crescimento econômico do país em relação ao ano anterior. Esse assunto ele tem tido bastante foco, principalmente pelo momento econômico que o país vive, momento político também, e quem acompanha as mídias aí mais tradicionais de conteúdo deve estar no mínimo preocupado ou bem desapontado com esse resultado. Entretanto, muito dessa carga negativa que é vista nesse resultado, ele vem da maneira como ele está sendo divulgado e não necessariamente do resultado em si. Já que se você fizer uma rápida pesquisa, você vai ver muitas coisas relacionadas como desaceleração grande do mercado, relacionando isso inclusive com a má gestão do governo atual. Afinal, o que esse indicador de 1,1% de crescimento do PIB em 2019 ele de fato mostra? E a resposta curta é, infelizmente, não muita coisa. O quão negativo esse impacto é, de fato, para o indivíduo na prática, e é sobre isso que a gente quer falar aqui um pouco hoje. E para a gente poder iniciar essa discussão, é importante entender o que de fato é o PIB. De maneira bem simplificada, o PIB, ou o Produto Interno Bruto, ele é um indicador que representa a soma da produção de bens e serviços em uma área geográfica, em um determinado espaço de tempo, em um determinado período. No contexto dessa discussão aqui, em território nacional, durante o ano de 2019. É importante entender que o cálculo desse indicador ele leva em consideração 4 grandes componentes, que é o consumo privado, o consumo público, investimento, que é a formação bruta de capital fixo mais inventário, e o saldo da balança comercial, que é o quanto a gente exporta versus o quanto a gente importa. Para além da definição técnica, a concepção do cálculo do PIB, ela visava medir o bem-estar de uma nação no âmbito coletivo, mas também o bem-estar do indivíduo. Nesse sentido, os aspectos quantitativos são importantes sim, mas os aspectos qualitativos eles têm uma participação especial nesse indicador. E é importante ter isso em mente para alguns pontos que eu quero explorar com vocês mais para frente. Bom, em linhas gerais, o aumento do PIB por si só, ele não diz de maneira muito clara se a economia de um país ela está crescendo bem ou se não, e o quanto ela está crescendo de fato. Em tese, um crescimento de 1% ele não seja necessariamente pior do que um crescimento de 3%, porque como a natureza de cada gasto faz com que esse resultado ele não seja tão assertivo quanto poderia ser. Uma das nossas principais insistências é que o impacto desse pequeno crescimento do PIB, ele precisa sim ser avaliado de forma mais criteriosa. No melhor cenário, para avaliar a qualidade do crescimento de uma economia, a gente acredita que vários indicadores precisam ser de fato avaliados e não apenas um. Inclusive, quanto mais próximos do indivíduo esses indicadores estiverem, o quanto de melhora houve nesse bem-estar, uma vez que essa é a ideia geral, essa é a ideia central do PIB. Se você for olhar a composição desse indicador, vai ver que a complexidade para poder dar um veredito, ela é bem maior do que aquela que olhar apenas 1,1% de crescimento econômico do país sugere. Quem discorda desse raciocínio normalmente vai se apoiar em 2 grandes argumentos. O primeiro grande argumento é de que o PIB público, ele na prática impulsiona ou alavanca o PIB privado. Para esse ponto, a gente sugere um exercício de lógica. Pense o seguinte: de onde vem o dinheiro que o Estado gasta? Dos impostos. De onde vêm os impostos? Do setor privado. Não faz sentido falar dessa alavancagem porque todo impulso que o Estado dá é necessariamente menor do que as limitações que ele próprio impõe. O segundo grande argumento é de que o PIB público, os gastos públicos, eles são sim necessários e eles vêm executando seu papel. E aqui é especialmente importante entender que como o Estado ele não atua em condições reais de mercado, a alocação desses investimentos, a alocação desses gastos que ele faz não é baseada num sistema de preço operante. Os investimentos eles até são feitos na prática, mas eles estão longe de ser os melhores que eles poderiam ser. Isso resulta em investimentos que não são funcionais e que, em sua grande maioria, não trazem de fato e não proporcionam um bem-estar para a população. E esse resultado de 1,1% de crescimento econômico do país, ele é um resultado fraco sim. Esse argumento de separação de componentes, ele deve ser usado sim para mostrar que, em termos de PIB, o cenário não é tão ruim quanto parece ser, e em termos de formação bruta de capital fixo, houve uma leve melhora. Se você concorda com a V4 Company e acredita que, apesar de não termos tido o melhor cenário de crescimento econômico possível, ele não é tão ruim quanto a mídia quer te fazer acreditar, curta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E se você discorda da V4 Company a respeito de algum dos pontos trazidos aqui, queremos lhe dar todo o incentivo para comentar aqui abaixo e trazer a tua visão. Fica o convite para que todas as segunda-feiras você acompanhe o nosso conteúdo aqui, V4 News, falando sobre economia, política e negócios. Meu nome é Gabriel Robiati, Equity Partner da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.